Fazendo o concílio, Atafona. Vamos ver o que o texto diz? Então, mas vamos ver. Mas quem tá aí nesse concílio? Quem tá? Você não quer ver o texto? Deixa pra lá. Passa pra outra aí. Não, eu vou ver o concílio. Eu vou ver. Não, eu vou ver o concílio. Eu só tô. Nós vamos ler o concílio. Não, tem umas coisas que eu vejo que as pessoas não percebem, que é o seguinte: lemos um texto, mas não paramos para pensar por quê, para quem e quando foi escrito, tá? Esse texto, por exemplo, de Eclesiastes, Salomão não está escrevendo para não israelitas. O rei de Israel não escrevia para outros povos. Então, quando ele fala de guardar os mandamentos, ele está falando para os israelitas. Esse texto aí que você falou, que é Marcos 2:27, que diz ali que o sábado foi feito por causa do homem, alguns defendem que era só o homem israelita, outros defendem que é a humanidade inteira. Tem um detalhe muito importante nesse texto, que a palavra ali, sábado, é sabaton, tá? Que significa descanso, é como Shabat, tá? Então Jesus não está falando que o dia de sábado foi feito por causa do homem, mas o descanso. Quando Deus cria o ser humano, ele sabia que o homem, por ser físico, ele precisava de descanso. O conceito adventista é de que os 10 mandamentos, eles são desde os primórdios da humanidade. Isso não se enquadra. Por exemplo, Adão não guardou nenhum dos 10 mandamentos. Não foi dado a Adão nenhum dos 10 mandamentos. Primeiro, ele não conhecia outros deuses para ter diante dele. Segundo, ele não tinha mulher para trair. Terceiro, ele não tinha próximo. Quarto, ele não tinha ninguém para trabalhar para ele. Então, a guarda de um dia de descanso foi ordenada por uma razão exclusiva e para um povo exclusivo. Tem 2 textos na Bíblia que falam dos 10 mandamentos. Um é Êxodo 20, o outro é Deuteronômio 5. Êxodo 20 é o discurso do próprio Deus falando. Já Deuteronômio 5 é Moisés relembrando. Uma coisa engraçada que tem aqui em Deuteronômio 5, que mostra que a guarda de um dia de descanso não era para a humanidade inteira. Tanto é que nenhuma outra nação era cobrada por guarda de sábado. Nenhuma outra nação era punida por quebra de sábado. E o sábado teve uma exclusividade para os israelitas. Deuteronômio capítulo 5. Ou melhor, eu vou pegar o Deuteronômio capítulo 4, que ele vai dizer uma coisa bem interessante. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana. Diz assim, ó. 4:13. 4:13, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui do 11. Ele fala assim, ó. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor, no caso ali é o Deus de Israel, né, Jeová. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não viste figura alguma. Olha o que diz o 13. Ele vos anunciou, isso Moisés está falando com os israelitas que tinham saído do Egito. Ele vos anunciou a ele a sua aliança que vos ordenou a cumprir, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então os 10 mandamentos Deus deu para o povo que tinha saído, que se tornou uma nação no deserto. No capítulo 5, Moisés vai dizer assim, a partir do versículo 1. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-ei para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não com os nossos pais fez o Senhor esta aliança. Ou seja, aquela aliança que era os 10 mandamentos, ela não foi feita com os antepassados. Não foi feita com Abraão, não foi feita com Noé, não foi feita com Isaac, não foi feita com Jacó, com nenhum deles. Foi feito conosco. Não com os nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco todos os que estamos aqui vivos.
Aí ele vai dissertando e ele vai relatar aqui, a partir do versículo 15, a questão do sábado. Diz aqui, ó. Vamos pegar aqui do versículo 13. 6 dias trabalharás, Deuteronômio 5, do 13 ao 15. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. A quem que Moisés estava falando? Israel. Aí ele diz, ó, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Então o descanso, o dia de sábado era um descanso físico porque era necessário. Eles tinham sido escravos, então eles nunca tiveram descanso regular, porque escravo não tinha descanso. Então eles provavelmente iam fazer a mesma coisa quando saíram. Estavam acostumados a não ter descanso. E eles iam esquecer o Deus deles. Então Jeová deu uma ordem, olha a ordem. Versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o quê? Que você era escravo e Deus te tirou de lá. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado, dia de descanso. Nós ouvimos sábado, achamos dia da semana, mas não, sábado a nossa mente tem que trabalhar com descanso. Então, dia de descanso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa ordem não foi dada para ninguém a não ser Israel. Era um relacionamento de Deus com Israel. Para eu terminar, para não falar demais, que eu já falo pra caramba, eu vou aqui em Êxodo capítulo 31, que ele vai falar novamente de sábado. 31 a partir do 13. Ó, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados. Aí ali não era só o sábado semanal, tinham outros sistemas sabáticos. Porquanto isto é um sinal entre mim e as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Todo aquele que fizer alguma obra nele, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de descanso. Santo do Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Então Deus disse, é uma aliança, um pacto entre eu e Israel. Não era com as nações todas. Por isso que no Novo Testamento, quando se inicia a igreja, não há orientações para a guarda de sábado. Porque o sábado prefigurava quem? O Cristo. Era uma prefiguração do Cristo. Tudo que tinha na lei prefigurava praticamente o Cristo. Jesus hoje ele é o descanso sabático do cristão e não um dia. E esse dia não pode ser regido por um calendário gregoriano que não tem nada a ver com o povo de Israel. E mais um detalhe. A maneira que eles guardavam era a contagem das fases da lua. O mês judaico tinha 30 dias em média. 28 dias eram 7 dias em cada uma das fases da lua. Tinha um dia da lua cheia e tinha um dia que a lua não aparecia. Eles guardavam o sábado contando a lua. Hoje, não se guarda mais sábado dessa maneira. E não é necessário guardar, porque aquilo foi um pacto com Israel, exclusivamente. Terminei. Tafona, só para corroborar contigo, e depois o Romário já fala, só para ler o texto aqui. Colossenses 2:16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Jesus também vai falar, eu sou o Senhor do sábado, no sentido, eu sou o seu descanso. Né? Ele vai falar, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque Jesus é o nosso descanso. Eu até, né, se for para falar assim das leis do Senhor e como ela foi posta a Israel, eu acho que é importante a pessoa não trabalhar os 7 dias da semana igual louco, né? É importante para a saúde da pessoa e etc. É importante observar isso, é importante sempre retirar um dia de descanso, mas se a gente começar a achar que se tu descansa no sábado, se tu descansa no domingo, na segunda ou na terça, vai te levar a Cristo ou a Deus, isso não vai acontecer, porque Cristo é o descanso, as coisas que tinham lá no Antigo Testamento, como o tabernáculo,
tudo que Deus fez lá, né, era a sombra de Cristo, predizia Cristo. E o sábado não é diferente, ele predizia o descanso espiritual da igreja de Cristo nele, na própria figura de Cristo. Então, nesse aspecto eu concordo com o Otafona e acho que quem quiser, né, descansar no sábado é válido, isso não vai implicar em nada, mas que essa disputa, né, isso eu guardo isso, então é certo, ou aquele guarda aquilo, eu acho que eu acho inútil para o cristão, para ser bem sincero. Manuel, Assim. Manuel, esse texto que o irmão leu, Paulo está falando sobre julgamento. Ninguém vos julgue. E se quando fala no sábado, é os sábados cerimoniais, não é o sábado do decálogo. Porque se fosse assim, a gente também deveria... Ninguém vos julgue porque você mata. Ninguém vos julgue porque você rouba. Não está fazendo parte do mesmo decálogo? Não, o sábado não está instituído nos 10 mandamentos? Olha, ninguém vos julgue porque você tem outro Deus, a não ser o nosso Deus. Entendeu? Ninguém vos julgue porque você olha para a mulher do próximo. Atafona, tudo que você falou, a gente compreende. Porém, Atafona... É Juraci seu nome? É Juraci, só para saber. Tá Isso, bom, pode prosseguir. Não, era isso que eu dizia para o irmão Manuel, que o texto de Paulo, né, por julgamento não é por dias. E quando se fala no sábado ali, é o sábado cerimonial. A gente sabe muito dessa separação que tinha nas leis. Porque Paulo guardou o sábado. Paulo, às vezes, a gente pensa que era bipolar, que mandava guardar ao mesmo tempo dizia que era maldito. Paulo... O sábado semanal não era cerimonial? Juraci, deixa eu... Não, existe o sábado moral. O sábado moral... Não, o sábado semanal, ele não era cerimonial? Sim, também. Era cerimonial ou não era cerimonial? Também. Existiam os dias de festas, de luas novas. Isso caía em qualquer dia, não exclusivamente no sábado. Então, quando você falou que Paulo está falando dos sábados cerimoniais, você tem que incluir o sábado semanal por causa de Levítico 23. É a primeira das cerimônias que é destacada em Levítico 23. Mas ele é da lei cerimonial. Depois ele fala de outra, ele fala da Páscoa, ele fala da festa das primícias, aí ele vai falar do dia da expiação, a festa dos tabernáculos e por aí vai. Então, o sábado semanal, ele era cerimonial, sim. Tem nada de moral nele, era cerimonial. Está lá no livro de Levítico, capítulo 23. A lei, Atafona, dos 10 mandamentos, essa lei que reflete o caráter de Deus, essa lei é moral. Mas ela foi para Israel, ela não foi para as nações, foi para Israel. Se você pensar assim, se a gente pensar que essa lei foi unicamente para Israel, o que é que a gente está fazendo com a Bíblia hoje? Quer dizer que a gente... Então eu vou deixar Moisés falar. Posso deixar Moisés falar? Vamos lá, vamos pegar os 10 mandamentos, vamos pegar esses 10 mandamentos e vamos fazer o seguinte, acreditar que tudo isso foi para Israel. Então, eu me acho hoje sem validade nenhuma em ler a Bíblia, porque foi tudo para Israel. Se o princípio de todas as coisas, a lei do Senhor, como é santa, justa e boa, como diz o apóstolo Paulo... Atafona. Amigo, a lei do Senhor é eterna e perfeita. E outra coisa, o Atafona, em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 2, diz que o Senhor está ali mostrando, passando para Moisés essa lei, dizendo que era para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta geração. De quem? Do mundo inteiro? Do seu povo. Israel? Do seu povo. É isso que eu estou falando. Aí vocês não é o povo querem de Deus, aplicar não? um texto. Mas eu você sou israelita, foi povo de Deus ou não, Atafona? Olha só, aquele você considera texto povo de Deus ou não considera povo de Deus? Se eu digo sou, mas seu não povo. sou israelita. Nós não somos israelitas. Você não pode aplicar o que foi dado para Israel para querer aplicar para a tua vida achando que você tem que seguir o que Israel seguia. Senão você vai ter que seguir todos os 613. E você não é capaz, eu não sou capaz, nenhum de nós é capaz. Filho, o texto é claro, aquilo ali foi um pacto de Deus com os hebreus que saíram do Egito. Para todo não, homem. Senhor. Eu posso ler o texto? Qual é o texto que diz que é para todo homem? Mostra para mim, Êxodo 20, que é para todo homem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. A sua é guardar a lei para todo homem. Mostre os 10 mandamentos sendo dados para todo mundo.
Eu vou te mostrar que foi dado para Israel, só para Israel. Olha só, deixa eu olhar. Deixa eu falar, Juraci. Desculpa, meu irmão, perdão, desculpa. Não, ô, Romário, a interação do Atafone e do Juraci tá legal, tá até curioso. Aí eu já volto com você, tá, Romário? Vai lá, Juraci. Nossa, é porque o Atafona, ele falou e comentou em cima da minha fala. Eu só gostaria só de fazer uma pergunta para me conceituar. Fica bom. Entendeu? E aí, eu vou estar saindo, velho. Aí o Juraci continua com ele aí, entendeu? Eu vou deixar para o Matheus. Peraí, Juraci, vai lá, Romário. Atafona, é porque assim, você acabou de falar que os 10 mandamentos foram dados só para Israel, a aliança só com esse povo. Então, assim, sinceramente, eu gostaria de compreender esse raciocínio lógico que, ao meu ponto de vista, eu vejo uma contradição nesse raciocínio seu. Por exemplo, ali, Deuteronômio capítulo 5. Aquela aliança ali foi feita só para Israel, aqueles mandamentos são só para Israel, é isso? Você confirma? Então vou ler o texto para que quem estiver ouvindo veja se sou eu quem está dizendo ou se foi Moisés. Ok? Então vamos lá. Deixa eu acender a lanterna do meu celular aqui. Não, você acabou de ler, eu vi aqui, moço. Você leu o texto. Não. Então, eu tenho que ler o texto, porque senão daqui a pouco vão dizer que foi eu que falou. O Atafona disse, não, quem disse foi Moisés. Quem disse foi Moisés. Vamos lá. Caraca. Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que Jeová, Deus de vossos pais, vos está dando. Não acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem dela diminuireis, para que guardeis os mandamentos de Jeová, vosso Deus. Estou olhando aqui na tradução brasileira, tá? Não é na tradução do Novo Mundo. Eu vos mando. Os vossos olhos viram o que Jeová fez em Baal-Peor, porque no tocante a todos os homens que seguiram Baal-Peor, os exterminou Jeová, vosso Deus, no meio de ti. Mas vós, que vos unistes a Jeová, vosso Deus, todos estáis vivos hoje. Eis que vos ensinei estatutos e juízos, assim como Jeová, meu Deus, me ordenou, para que assim os observeis no meio da terra em que estáis entrando para possuirdes. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 6. Israel, observai e cumpri-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos. Olha o que ele vai dizer agora, tá? Ele vai dizer que os povos, olha o que os povos diriam de Israel. Capítulo 4 de Deuteronômio, a partir do versículo 6. Observai-os e cumpri-os, porque é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, olha só, certamente esta grande nação é povo sábio e entendido, pois que grande nação há que tenha deuses tão perto de si, como é Jeová nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que grande nação há que... Aí, fugiu aqui. Pois que grande nação há que tenha deuses tão perto de si, como é Jeová nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Moisés, não é o Marcelo Atafona? Moisés disse que as nações iriam ver Israel e ia falar, que nação tem mandamentos como esses, estatutos como esses, juízos como esses? Porque era só Israel. Então não é o Atafona que está dizendo. Então tá bom. Então, pode falar. Atafona, seguindo a tua linha de raciocínio, todos os 10 mandamentos, só o povo de Israel que tem que obedecer. O gentil não, correto? O que eu disse foi que os mandamentos foram dados a Israel. E não só para Israel. Os mandamentos foram dados só para Israel. Hoje, quando você se torna... Essa é a pergunta que eu faço. Esse é o ponto. Quando você se torna um cristão, seguidor do Cristo, que era um judeu, o que você faz? Você vive segundo a lei do Cristo. Qual é a lei do Cristo?
Amar a Deus em primeiro lugar, de toda a tua alma, toda a tua mente, todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Como princípio, você pode aplicar qualquer lei que Deus deu a qualquer povo, princípio, não como norma. Como princípio, você pode aplicar. Dizer que é mandamento para a igreja não é verdade. Eu discordo. Quem quiser acreditar que é, tudo bem. Tá, Porque se você tiver que cumprir isso aqui, essa você terá que confusão, cumprir todos os 613 que foi dado por Deus. Atafona, olha só a contradição aqui, lógica, olha só. Então, momento você fala que esses mandamentos é só para Israel. Então, se é só para esse povo guardar, essa aliança foi só com esse povo, aí depois tu vai dizer, não, mas o princípio, nós temos que obedecer também. Então, olha, ou é só para esse povo, ou se aplica também para... Princípio não é mandamento, meu filho. Hã? Princípio não é mandamento. Princípio é uma coisa, mandamento é outra coisa. Dar o mandamento, por exemplo, o princípio não matarás, vem da onde? Não é de um mandamento? Não, você inverteu o contrário. O mandamento vem de um princípio, não um princípio vem de um mandamento. Princípio é uma verdade estabelecida da qual se deriva outras verdades. Mandamento é uma regra estabelecida como lei para alguém. Neste caso foi para Israel. Quem disse foi Moisés, não foi Atafona. Pois é, Atafona. Aí essa divisão que você faz é um pouco confusa, porque parece que o mandamento lá, porque na verdade, no fim das contas, você vai continuar obedecendo o mandamento, não matarás, não farás imagem de escultura, você vai acabar obedecendo. Então, veja assim, é uma conclusão que faz mais uma confusão, assim, uma confusão para tentar tirar só um mandamento, que é o sábado. Os demais mandamentos continuam no princípio. Sábado não. Ó, eu não estou querendo tirar mandamento nenhum. O que eu mostrei aqui é que eles receberam a ordem de guardar um dia de descanso porque eles foram escravos no Egito e Deus tirou eles de lá. A pergunta que eu faço, você foi escravo no Egito? Você tem que lembrar que você foi escravo no Egito? Não me venha fantasiar. Eu quero fazer uma pergunta para ele também. Deixa eu fazer aí, rapaz. Atafona, aí você fala assim, olha, o sábado foi dado para quem foi tirado do Egito. Você foi tirado do Egito, só que lá junto com o sábado, lá estão os outros mandamentos. Por que você não pega, por exemplo, o terceiro mandamento e fala assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí você fala assim, você foi tirado do Egito, que é para tu tomar o nome de Deus em vão? Pode ficar à vontade de tomar, né? Isso. Aí isso dá uma impressão que eu posso desobedecer esses mandamentos, porque eu não estava lá no Egito. Eu te pergunto, Atafona, tu estava lá no Egito para tu não adorar a imagem de escultura? Primeiro lugar, qual é o nome de Deus? Não sabemos, nem os testemunhas de Jeová sabem, ó, Atafona. Vamos lá, Atafona. A gente é como uma vez de cada, senão eu vou silenciar, uma vez de cada. Romário, Wesley, eu quero falar aí, Wesley. Você vai, fica tranquilo. Romário, conclui aí com a Atafona, que parece que o Matheus e o Juraci quer fazer pergunta também. Vai lá, Romário. Não, assim, Atafona. Eu entendo o pensamento do Atafona, só que ao meu ver, eu vejo uma pequena confusão que cai em contradições. Por exemplo, princípio, mandamento, quando na verdade vai cumprir o mesmo mandamento. Então veja, eu vejo uma confusão que no argumento se torna uma contradição. Foi dado para Israel, é só para esse povo, Mas no Novo Testamento tem que obedecer esses mandamentos que também foram dados para esse povo. Então veja que, se a gente parar para pensar, a gente percebe uma certa contradição desse argumento. Tá. Primeiro que eu não falei o que você falou, tá? Que mandamento e princípio é a mesma coisa. Vamos ver o que foi dito para os gentios? Vamos lá em capítulo 15, só para o pessoal poder falar isso, senão a gente fica monopolizando aqui, daqui a pouco ficam dizendo que eu quero tomar conta da live. Vamos lá em Atos, capítulo 15, versículo 28. Vamos lá. Aqui foi o concílio em Jerusalém, onde os judeus alguns judeus, né, que tinham se tornado cristãos, queriam obrigar os gentios a guardar a lei de Moisés, senão não poderiam ser salvos. O que era a lei de Moisés? Primariamente eram os 10 mandamentos. Posteriormente, ela se tornou os estatutos, os juízos, as decisões judiciais. Isso tudo incluído na lei que foi dada à nação de Israel. Se você tem que cumprir 10 mandamentos, você tem que cumprir todos, porque todos eles foram dados por meio de Moisés para o mesmo povo. Todos. Se
Se você não cumprir todos, Paulo diz que nós está debaixo de maldição. Aí vamos aqui, em Atos capítulo 15, que eles queriam obrigar, por quê? Porque eles achavam que só Israel era povo de Deus. E um gentio não circuncidado, ele não era povo de Deus. Aí eles decidiram que não, que os gentios não precisavam se circuncidar. Isso mostrando que eles não tinham que se tornar judeus e logo a lei dada aos judeus não se aplicava a eles, porque se aplicasse eles tinham que ser circuncidados. Vamos ver aqui a partir do versículo 22, a decisão enviada a Antioquia. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, colher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. E escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens principais entre os irmãos, enviando por meio deles a seguinte carta: apóstolos e presbíteros e anciãos de Jerusalém. Os apóstolos e os presbíteros, irmãos, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saúde. Visto que soubemos que alguns dentre vós, aos quais não demos mandamento, vos tem perturbado, e estava falando das pessoas que queriam obrigá-los a se circuncidar, com palavras subvertendo as vossas almas, pareceu-nos bem chegarmos a um acordo, escolher homens e enviá-los a vós, aos gentios de Antioquia, os nossos amados Barnabé e Paulo, com os nossos amados Barnabé e Paulo, que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, pois, Judas e Silas, que também por palavra dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor maior peso além destas coisas necessárias, e vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, de sangue, de animais sufocados e de fornicação. Dessas coisas farem bem em vos guardar. Então os gentios que não conheciam a lei de Moisés, os apóstolos e os anciãos, não ditaram para ele guardar os 10 mandamentos, porque isso foi uma ordem dada a Israel e não aos gentios. Pois é, Tafona. Aí, então assim, se eles não receberam essa ordem para guardar os 10 mandamentos, isso significa agora que os gentios não vai obedecer, não precisa obedecer os 10 mandamentos, por exemplo, o não matar, o não roubar, o não mentir, aí você vai dizer que sim, não, tem que obedecer. Olha, então, esse teu argumento... É isso que eu falei, Romário. Deixa eu tentar ser bem mais claro aqui. O que é mandamento? É uma ordem escrita e expressa de alguém para alguém. Isso é mandamento. Esse mandamento foi dado para Israel. O que é princípio? Uma verdade fundamental da qual derivam outras verdades fundamentais. Esta lei mosaica, ela foi baseada em princípios. Os princípios não mudam. A guarda de sábado não é princípio. Por quê? Porque ela teve um motivo. E lembrar de que foram escravos no Egito. Os outros 9 mandamentos, não. Eles não são baseados num evento, eles são baseados em princípios. Por isso que a guarda do sábado era exclusiva para Israel. Está lá em Êxodo 31. É um pacto de Jeová com a nação de Israel. Não sou eu quem está falando, é a Bíblia. Então, assim, Tafona. Deixa o pessoal agora falar aí. Ô Romário, deixa eu passar por... Parece que o Matheus estava aguardando aí para falar, mas fica aí, Romário. Vai lá, Matheus. Boa! É o Romário cheguei. entrevistado, tá? Não é o Atafona, não, hein? Não, é você. O Romário. Você tá futucando os adventistas? Não, Tafona, não. É que você fez um monte de argumentação, agora eu quero falar com você, cara. Tafona, eu te respeito muito, cara. Acho que você é muito inteligente, mas eu discordo de você radicalmente. O Romário, ele falou assim, olha, mas o 3º mandamento vocês não deveriam guardar. E você questionou, mas vocês nem sabem o nome de Jeová, vocês nem usam o nome de Jeová. As próprias testemunhas de Jeová também não usam o termo exato, elas próprias assumem isso. Você vai olhar no estudo perspicaz, nos documentos que vocês têm, enfim, vocês não têm certeza. Não é essa afirmação. Quem que disse isso para você? Quem que disse isso para você? Os próprios documentos da testemunha de Jeová. Qual documento? Cita um aí para mim. A Sentinela, de 1º de março de 1991, página 28. Tá, eu vou abrir ela aqui enquanto você fala aí. Aí você me diz qual é a página. Página eu vou 28. Ler a Sentinela aqui. A Sentinela, de 1º de março de 1991.
Ok. Vai falando aí, deixa eu te ouvir. Esse debate Ok? do nome de Deus aí vai fundo, vai longe. Mas aqui é outra Mas tudo questão. bem. É que O Mateus é Atafona- herege. eu quero meu debate, Wesley, com você. Você tá fugindo. Comigo, eu te dei 1 ano pra você se preparar. Não, eu já tô preparado. O Atafona disse assim, olha, é necessário que um mandamento ele esteja repetido no novo para que você guarde ou que você observe esse mandamento. Na realidade, nós vivemos por princípio. E ele falou que o sábado não tem princípio. Lá em Êxodo capítulo 20, mostra o princípio do sábado, no versículo 11. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 11, nos mostra o princípio do sábado. Ele diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O princípio do sábado é você reconhecer que Deus é o Criador, que Deus é o mantenedor de toda a terra. Foi Ele que santificou esse dia e abençoou esse dia. Então, é reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas. Essa afirmação, não, ele tem que estar repetido no Novo Testamento para você observar. É uma afirmação extremamente errada. Por quê? Me mostra um texto no Novo Testamento falando para você não tomar o nome de Deus em vão e falando para você não falar com mortos. Se você me mostrar um texto, esses textos no Novo Testamento, eu me converto à Testemunha de Jeová. Não tem esses textos, né? E é isso. Eu só queria entender. Eu só vou fazer uma terceira pergunta para você. A pergunta, na realidade. Atafona, rapidinho. Qual é a página da revista? 28. Não, a página da revista. 28. Qual? 28. Tá, beleza. Tá? E aí eu só quero entender de você. Qual o significado da santificação do sábado na criação? Não serviu para nada? Ele só vai servir 1500 anos depois? É isso para você? Mas tá. Mateus, Oi. Mateus, antes do Atafona responder, Wesley, eu só quero dar aqui as minhas considerações finais, que eu vou estar saindo agora, aí o Mateus, o Juraci, o pessoal fica aí com o Atafona, etc. Mas, Tá bom. Tá bom. tá bom? Bom, Wesley, Então, obrigado aí, obrigado pela oportunidade, pelo espaço aí, obrigado ao pessoal que tá aí, Atafona, Adriano, os outros que estão aí, Mateus, enfim, Juraci. Obrigado ao pessoal também que perguntou também. Respondi aquilo que eu pude, dentro do meu conhecimento, né? Enfim, mais, estamos aí, Wesley, qualquer coisa se precisar, estamos aí um adventista do 7º dia para nós aí explicar a palavra de Deus, é aquilo que nós cremos. Então, obrigado, estou saindo aqui, viu? Fica com Deus, vocês aí, fiquem na paz, tá bom? você é menos herege que o Mateus, tá? Então é por isso que... Valeu, Romário. Achou aí, Atafona? Achei. Você lembra qual o parágrafo? Eu achei que o subtítulo, o nome pessoal de Deus. Você sabe desse é o primeiro parágrafo desse daqui? O Não, pode ler. o parágrafo inicia da seguinte maneira, Tafona. Não sabemos exatamente como os servos de sim. Deus... Ok? Lê aí pra gente. Parágrafo assim? Você deve estar confundindo. Você deve estar falando da brochura O Nome Divino que Durará para Sempre, não é não? Então, a revista A Sentinela, de 1º de março de 1991, página 28. Estou procurando aqui. Ok. Agora, Sem problema. é que eu estou procurando aqui, quando eu achar eu te falo. Eita, tá indo tudo aqui. Abre Ok. a câmera, o Mateus herege. Vou abrir. Tá caindo tudo aqui, mano. Hã? Boa noite a todos. Boa noite. Ô Dakota, eu não esqueci de você não, cara. Já eu passo a palavra pra você, tá? É que... É que eu queria colocar fogo na conversa. Deixa o Atafona... Já tá pegando fogo, irmão. Não, mas vai pegar mais ainda. O Neto, não, Já tá pegando fogo, rapaz. o Neto já é o herege daqui já, cara. Não, é só se alguém. Se pode pudesse ler aí, apenas o versículo de Colossenses, do capítulo 2, versículo 16 e 17. Ah, irmão, pelo amor de Deus. A gente já sabe esse texto de cor, mano. Só voltando aqui na fonte que o rapaz citou, eu tô com ela aberta aqui. Você disse que a Sentinela falou o que mesmo? Que não se sabe a pronúncia do nome de Deus, é isso? Então, vou ler pra você, pode ser? Não precisa não, eu tenho ela aqui aberta, eu só quero saber o que você falou. Então leia aí. Repita o que eu falei. Tá, então tá aqui, ó. É que eu disse o que eu tava Alguns- lendo. Eu vou ler aqui, ó. Alguns criticam a forma Jeová. Ok.
com o qual a tradução do Novo Mundo veste o nome de Deus. Nos manuscritos hebraicos, o nome aparece apenas como consoantes, 4 consoantes, YH, WH. E muitos insistem em que a pronúncia correta é Yahvé, não Jeová. Aqui a afirmação não é da organização Testemunho de Jeová. Ela está citando terceiros que insistem em dizer que a pronúncia correta é Yahvé, não Jeová. Só para deixar claro. É bom saber entender o que você está lendo para você saber diferenciar o que é uma citação em relação a terceiros e o que é que a organização de Jeová realmente diz. Aí o parágrafo continua assim. Assim, eles, não é a organização, é eles. Eles quem? Os muitos que insistem que é melhor Yahvé e não Jeová. Eles acham que usar Jeová é um erro. Então, eu não sei de onde você tirou, porque eu estou aqui com a revista e o que você disse, contrapondo com o que a revista fala, tem um abismo enorme de diferença. O Atafona achou, parece lá, né, o Atafona? Não, era isso aí mesmo que o Adriano leu. Aí ele continua assim, ó. Mas, na verdade, os peritos, de forma alguma, estão de acordo quanto a se a forma Yahvé representa a pronúncia original. O fato é que, embora Deus tenha preservado a grafia do seu nome, abre parênteses, YHWH, o que é uma transliteração, tá? Não, isso aqui não é hebraico, YHWH não é hebraico, mais de 6.000 vezes na Bíblia, ele não preservou a pronúncia que Moisés... Isso que eu tinha falado. Eu posso concluir? Pode, é que eu tinha falado isso, mas ok. Tá, então mostra para nós o que você entendeu que o texto está dizendo. Que o nome de Deus não se conhece, é isso? Não, eu não falei isso. Eu falei Sim, que nem os testemunhos de Jeová, nem nós sabemos a pronúncia correta do nome de Yod-Heh-Vav-Heh. Não sabemos. Ou você exatamente, sabe? Exatamente, em hebraico. É que vocês então, errado, vocês estão querendo falar. Não, eu tinha entendido o que você falou, tá? Agora vamos lá. Obrigado. Já ouviu falar da família Ben Asher? Ben Asher? Não. É a família dos Massoretas. Foram 5 gerações. Foram 5 gerações de Massoretas. Atafona, conclui lendo o parágrafo aí, que traz uma afirmação bem interessante, desse mesmo parágrafo aí, depois de Êxodo 20, versículo 2. Por conseguinte, a pronúncia não é de suma importância em nossos dias. O que está dizendo aqui? Que saber como o judeu verbalizava o tetragrama, ele não é importante nos nossos dias. Por que ele não é importante nos nossos dias? Porque nós não usamos o idioma hebraico. Nós usamos português, francês, inglês, italiano, cada qual no seu país. Então, a pronúncia exata, ela não é importante por esta razão. Porque eu não tenho que falar hebraico quando eu falo da Bíblia em português. Agora eu vou explicar aqui, mais uma vez, que eu já expliquei isso aqui, um caminhão de vezes, e para mim não tem problema, não fico chateado com isso, como que surgiu a pronúncia Jeová em português. É que a gente vai sair da discussão. Tá? Vamos lá. Não, quem levantou a questão do nome que não conhecia que foi você. Agora você vai ouvir por gentileza. Eu não falei que vocês não conheciam o nome. Nós não temos a pronúncia correta. Não, você citou, agora eu vou defender. Você citou, eu vou defender. Mas, ô Matheus, vou defender o que você disse. Ô Matheus, você falou que nem nós, nem as testemunhas de Jeová sabem. Acho que você chegou a citar, não chegou? Pronúncia, não sabemos a pronúncia correta. Exatamente. E eu não estou dizendo que nós sabemos. Eu posso explicar, filho? Pode. Se você levanta uma questão, assim fica difícil, cara. Vai lá, tá. O cara levanta uma questão. Aí diz uma coisa, quando eu quero explicar o que está na revista, ele não deixa. Vai lá, tá, querido. Então, por favor, ouça, sem me interromper. Então, vamos lá. Os Massoretas eram a família Ben Asher, eles eram judeus, conheciam o idioma hebraico e eles criaram sinais para pontuar onde se vocalizavam vogais. Porque o idioma hebraico, ele não tem vogais, ele é um texto consonantal, só tem consoantes. Algumas dessas consoantes faziam papéis de vogal, tá?
mas eles não tinham vogais. A família Ben Axé pontuou. Por isso que hoje você pode falar que Beit é casa. Como que se fala a pronúncia Beit? Por causa dos sinais maçoréticos. Eles chegaram no tetragrama, em 6.143 vezes, eles colocaram 3 sinais. Shevá, Roland, Kamatz, ou Kamitz, tá? Que seria a vocalização E, O, A. Então, sabe-se a pronúncia do texto em hebraico. Yehová, esta é a pronúncia hebraica. Pode ser que lá no início, quando se falava, a entonação, o sinal, a acentuação poderia até ser numa outra palavra, numa outra sílaba. Mas os maçoretas, e eles são especialistas no hebraico, ou eram, né? Isso foi bastante tempo, eles fizeram dessa maneira. A partir daí, se usa muito o texto maçorético para traduzir do hebraico para qualquer outro idioma. O senhor famoso Martinho Lutero, em 1534, ele foi traduzir do hebraico para o alemão. Aí ele usou o texto maçorético. Quando ele pegou o tetragrama com Shevá, Roland, Kamatz, ele leu Yehová. Ele transliterou. O que é transliterar? É pegar uma fonética de um idioma e transformar para uma fonética o mais próximo possível do idioma que você está traduzindo. Isso é transliterar. Então ele pegou o Yehová e colocou em alemão com as letras J, ou seja, Jeová com os 2 Hs. Só que o J no alemão não tem som de J como no português. Ele tem som de Y. Então no alemão se escreve, para nós seria, né, Jeová, mas se pronuncia Yehová. Então ele fez uma transliteração bem próxima. O Cassiodoro de Reina foi traduzir para o espanhol. Ele consultou o texto. Isso está na história. Inclusive, até o pastor César esteve aqui uma vez no Podplay, confirmou o que eu falei. O Cassiodoro de Reina pegou e consultou o texto do Martinho Lutero em alemão. Ele pegou a grafia Jeová, que em alemão se pronuncia Yehová, colocou no espanhol. Em espanhol, o J não tem som de J, tem som de rota. A letra se chama rota. Então se lê Jeová. Por sua vez, um outro cidadão chamado João Ferreira de Almeida, quando foi traduzir para o português, ele consultou a edição do Cassiodoro de Reina, que está lá, Jeová. Ele colocou na Bíblia dele lá de 1619. Nem o avô do Rússio era nascido. Nem, quanto mais o Rússio. Ele colocou lá, Jeová. Aí ele botou em português se lê Jeová. Então, embora a pronúncia exata em hebraico, de fato, ela não sabe, nós não sabemos qual é, isso não significa que nós não sabemos o nome de Deus. Porque ninguém fala que não se pode falar Moisés, ninguém fala que não se pode falar Joaquim, Jerusalém, tudo é traduzido. Aí quando tem um nome sagrado, as pessoas, não se sabe. Você não se sabe então o nome de ninguém. Você não pode nem dizer que Jesus é Jesus porque você não sabe a pronúncia. Porque Yeshua você não pode saber a pronúncia. Mas se sabe a pronúncia por causa dos sinais maçoréticos. Então, isso é uma invenção bonita quando você pega lá e traduz o tetragrama por Senhor. Aí pode. Então dizer que não se sabe o nome é uma coisa. Dizer que não se sabe a pronúncia é outra. O nome em português, ele é Jeová. Assim como João em português, Juan em espanhol, John em inglês, é o mesmo nome. Então, essa história de que não se sabe o nome, o pior é quem diz que é cristão e não usa o nome. Aí diz que guarda os 10 mandamentos e inventa um Deus trinitário que no texto do Antigo Testamento não existia. Ele disse, não terás outros deuses diante de mim. De mim, não de nós. Inventaram um Deus que não existe. E aí dizem que guardam os 10 mandamentos. Seu microfone, herege Mateus, seu microfone. Atafona. Mateus, eu não vi, agora que eu tô vendo, Mateus. Atafona, então você... Tá com quantos anos? Eu sou, cara. Tá com quantos anos? Eu tenho 18, eu sou novinho, cara. O que você tem de 18? testemunha? Eu O que tenho você 3 tem de vezes testemunha essa de idade. Jeová? O que você tem de testemunha de Jeová tem de idade.
Você tem mais ainda, né? Você parece com a Tafona quando era pequeno, Matheus. Não, eu sou mais bonito que ele. Ah, igualzinho, ó. Abre a câmera, Tafona, Não, o pessoal ver. Não, ó, a Você Tafona. parece mesmo, tem 2 olhos, uma boca, 2 olhos, uma boca, Ó, um nariz, Tafona. igualzinho a minha. Eu assim, Então, quando eu era novo, era você, assim. Tafona, então você assume que a minha afirmação não é que a gente não sabe o nome de Deus, é que a gente não tem a pronúncia correta, ou a pronúncia exata. Exato, exato. E as testemunhas de Jeová sempre afirmaram isso. Então tá bom. A Então foi, pronúncia é em hebraico ou não é conhecida. então foi isso que eu falei. É que você estava citando como se eu tivesse negado isso. Eu não neguei, eu falei que a gente... Muito bem, deixa eu passar aqui, pessoal. Tem gente que só não deixa ele me falou. responder a pergunta que eu fiz para ele. O seu erro foi o seguinte, ó. O seu erro foi você dizer que as testemunhas de Jeová não sabem qual é o nome. Eu não falei Agora isso. sim, não Então, sabe. é que eu não falei isso. Falou. Fale Então, quando ó, ele se falou. eu falei, quero corte. se eu falei, me perdoa. Mas eu acredito que não tenha Tá falado. perdoado. Mas tá bom. Só Falou. me responde o que eu tinha te Somente as perguntado testemunhas lá. de Jeová sabem o nome. Só responde o que eu tinha te perguntado lá, por favor. Sim, Tá muito repete aí de novo. exigente, hein? Tá muito exigente. Ó, então o que eu tinha te perguntado? Você disse, olha, para você guardar o sábado, observar o sábado, santificar ele, ele tem que estar repetido no Novo Testamento. Mas a gente tem alguns textos que não estão repetidos no Novo Testamento, que é algo que nós guardamos, que nós prezamos. Por exemplo, não tomar o nome de Deus em vão. Muitos pegam o Tiago 5,12, que fala, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, enfim, que não está falando de não tomar o nome de Deus em vão, está falando sobre juramento, né? E tem você não tem um texto no Novo Testamento que fala que você não pode falar com morto. Então, significa que hoje você pode falar com morto só porque não está repetido no Novo Testamento? A gente hoje vive por princípios. O princípio rege a nossa vida, certo? Isso é o que Paulo vai nos mostrar, isso é o que o Novo Testamento inteiro vai nos mostrar. Eu queria só que você respondesse isso. Tá, então vamos lá. Você disse que eu falei que tinha que ter um texto no Novo Testamento. Eu não falei isso. O que eu falei foi o seguinte. A minha primeira pergunta para o Romário. Romário, tem algum texto, seja no Antigo ou no Novo Testamento, que indique que alguém, além do povo de Israel, além dos judeus, deveria guardar o sábado? Ele admitiu que não. Por que eu fiz essa pergunta? Por uma razão muito simples. Se o sábado ele é para ser guardado por todo mundo, isso contraria o que a Bíblia diz que foi um mandamento dado para Israel. Nós não somos Israel. Nós não estávamos debaixo da lei mosaica. Nós não saímos do Egito. Então, se nós tivéssemos que guardar os 10 mandamentos como mandamento, é isso que eu falei, como mandamento, nós deveríamos guardar, então, toda a lei mosaica. Porque toda a lei mosaica foi dada baseada em quê? Nas ordens do próprio Deus que deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi o contrato. Depois se adicionou decisões judiciais, estatutos, juízos e várias coisas que fizeram parte do que o Maimônides colocou como 613 mandamentos. Então eu não falei que é preciso ter escrito. Eu falei que para guardar deveria ter uma orientação para que aquele que não era judeu guardasse algo que foi dado para o judeu. Quando eu falei que princípio é uma coisa e mandamento é outra coisa, mandamento é assim, faça isso, não faça aquilo. Princípio você não precisa. Por que José, mesmo sem ter um mandamento, não adulterarás, ele não quis ter um caso com a mulher do Potifar? Porque ele tinha o entendimento que Deus criou o homem e a mulher, e o casado ele tem que ser marido e mulher, não pode ter outro. Ele raciocinou por princípio e não por mandamento. Não tinha um mandamento para ele disso. Hoje nós raciocinamos por meio de princípios. Por que não matar? Porque Jeová odeia que se tire a vida do outro. Por que não adulterar? Porque Jeová considerou o casamento sagrado. Por que não cobiçar? Porque a cobiça ela é um pecado que está descrito, como Paulo fala lá nas obras da carne. Então nós não raciocinamos por mandamentos, nós raciocinamos por princípio. O sábado ele não é princípio porque ele teve um evento. Vocês têm que guardar o dia de sábado porque vocês têm que se lembrar que foram escravos na terra do Egito e que de lá tirou o Senhor teu Deus. Isso não foi para a nação, para o mundo inteiro, porque senão Jeová cobraria do mundo inteiro, e ele só cobrou dos judeus. Então,
guarda de sábado não é princípio, é mandamento. E mandamento não foi dado para todo mundo, foi dado para Israel. Quem disse isso? Moisés. Não foi o Marcelo Atafona. Discordo, mas pode passar pro próximo, senão a gente vai continuar aqui. Beleza. Não, discordar pra gente é tranquilo, não tem problema nenhum, não. Muito bem, um discorda do outro e é isso aí, tá tudo certo e nada resolvido. Chegou o Davi, chegou o Dato. O Dato ainda não falou, cara. Ô Dato, seja bem-vindo, cara. Data, né? Data corre. Vai lá, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vim para discordar do Adventismo também. Apesar que eu também discordo do testemunho de Jeová. Então, mas como a questão é o sábado, o assunto aqui, não tem. Só o que eu falei aqui do versículo de Colossenses, que falaram que já decoraram tudo, só isso já cai o embasamento faz que o embasamento do Adventismo já caia por terra. Só isso faz. Entendeu? Não tem uma justificativa ou algo que contraria o que Paulo disse ali. Aonde, irmão? Aonde é, por favor? Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Não, é só ler o contexto, só ler um pouquinho antes ali que você entende o texto. Só isso. Se alguém tiver aí aberto e quiser ler a questão inteira, mas independente do contexto, não tira a base da situação dos dois versículos. Tá. Posso ler sem problemas. Vamos lá, 2. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha... Pode ler? Manda brasa. Vamos lá. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Lembrando que o sábado não é segundo o rudimento de homem, né? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude, toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, que é a circuncisão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, o que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida. A gente tem que saber que escrito da dívida é esse, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aí o texto continua. Então, o texto ele fala sobre uma dívida, tendo cancelado o escrito da dívida. Que escrito é esse? Na onde que isso consta na palavra de Deus? Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26, ele nos dá a resposta. E ele diz assim, tomai este livro da lei e põe-o ao lado da arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, existia um livro que era colocado ao lado da arca da aliança, que constava de testemunha contra o povo, era uma dívida que o povo tinha, era ordenança contra o povo. E aqui, mas esse livro foi feito para quem e por quem? Foi feito para reger a nação de Israel, esse livro. Pronto, você acabou de falar, Israel. Tanto que no versículo 16 e 17 fala lá, que aquilo é sombra do que passou, é sombra. Se é sombra, nós hoje já não estamos mais nessa sombra. Não, é que assim, querido, é que nesse livro que era colocado ao lado da Arca da Aliança, não eram os 10 mandamentos. Exato, mas tudo isso é sombra.
Claro que era sombra. O que estava colocado ao lado da Arca da Aliança era sombra mesmo. Eu concordo com você. Obrigado. É isso mesmo. É assim, O não. livro da lei não tinha os 10 mandamentos, não? O livro da lei não tinha os 10 mandamentos? Continha por escrito. Esse livro que era colocado ao lado, ele não continha os 10 mandamentos? Como continha não matar, não roubar, não adulterar. Mas o livro de ordenanças, os livros cerimoniais. Aí veio o que o Atafona disse. As duas pedras escritas pelo dedo de Deus estavam dentro da arca, junto com o cajado e outras coisas. Sim, não. O que não estava dentro da arca. Então que ela é eterna? Significa que os 10 mandamentos são eternos? É isso? É assim que você entende, Mateus? Então o sacerdócio de Arão é eterno, porque a vara de Arão que floresceu, que era a prova do chamado dele para o sacerdócio, foi colocado dentro da arca também. E agora? Fala para mim aí por que não tem mais o sacerdócio da linhagem de Arão. Então, porque isso vai ser Cristo. Eu não sou adventista, mas eu vou... Tua voz está baixa, Davi. Ó, eu não sou... Tá Davi, ouvindo sua agora? voz está muito baixa. Caiu agora? Agora melhorou. Pronto, olha só. Eu não sou adventista, mas eu vou defender o sábado de uma forma. De uma forma que eu acho que todo adventista deveria defender. Eu vou defender o sábado da seguinte forma. Primeiro, eu quero que Só um vocês... momentinho, Davi. Ô, Davi, eu não vou te interromper, não. Você entende que você deve seguir o judaísmo, não é isso? É. Mas eu vou defender o sábado para vocês. Então, tudo bem. Aí, tudo bem. Beleza. Não, beleza. Eu vou defender o aí sábado para vocês. Essa é a sua fé. Beleza. Não, mas eu vou defender no Novo Testamento. Vocês vão entender. Veja só. O Davi agora, ele tem um propósito de juntar R$1 milhão. E meu propósito final é juntar 1 milhão. Eu começo a juntar 100, 200, 300. O que é de sombra de vir no futuro? O que é a sombra que vem no futuro? Não é 1 milhão? Veja. Não. É 1 milhão. Calma, deixa eu explicar. Eu só corrigindo. Calma, deixa eu terminar. O texto fala, aqui é sombra do que há de vir e não do que veio. É há de vir. Então, veja, 1 milhão é o futuro que eu espero e não o que já passou. Segundo ponto, o sábado também é para os gentios que estão na cultura de Israel. Vou explicar como. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão dentro das terras, aqueles que estão ali. Leia o texto, lá o texto é claro. É para você, seus escravos, seu forasteiro nas suas terras. Agora vamos lá. Jesus, ele enxertou vocês na oliveira. Vocês são enxertos. Se vocês são enxertos, vocês têm que produzir o quê? A oliva. Se vocês não produzem oliva, vocês são anátema, não serve para nada. Então veja só, se vocês são enxertados na cultura judaica, vocês têm que praticar a cultura judaica. O não praticar mostra que vocês não fazem parte nenhuma dela. Vocês são enxertados. Mas quem disse que a oliveira é a cultura judaica? Oliveira é Israel. Posso falar? Tá escrito. Não, é negativo. Oliveira é a cultura judaica, irmão. Peraí. Ô, Davi, você consegue mostrar que a oliveira é cultura judaica? Só para o pessoal entender? Vou mostrar. Não, a cultura judaica é Israel em si. Israel não fala assim, Sim. Vocês são enxertados em Israel. Então pronto. Se vocês são enxertados em Israel, agora vocês têm que praticar Israel, os frutos daquela cidade. Vai lá, Isso, beleza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Davi. Fazer. Você falou aí que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, está lá Colossenses 2,17. Então o que ele está dizendo? Que tudo aquilo que Paulo falou, que os gentios, porque ele não está escrevendo aqui Colossenses para judeus, está escrevendo para gentios, ele disse, versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou pelo dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Ou seja, coisas que eram do judaísmo, ele está falando, vocês gentios não devem ser julgados por isso. Se eles tivessem que praticar isso, Paulo não diria isso.
Paulo diz exatamente, estas coisas que outrora eram lá do judaísmo, eram sombras das coisas futuras. O que eram as coisas futuras? Tudo aquilo que Paulo está citando ali eram pré-figurações do Cristo. O Cristo é a realidade e não a prática do que era sombra. Aquilo era sombra, a realidade é o Cristo. A sombra passou. O Cristo é o permanente. Portanto, dizer... Isso. Deixa eu concluir. Portanto, Pode dizer concluir. que hoje, para ser enxertado na oliveira, você tem que praticar aquilo lá. Se você achar isso, você está dizendo que o Cristo ainda não veio, porque você ainda vai ter que praticar a sombra. Isso, agora veja. Você é uma interpretação sua, sem problema. Beleza, mas vamos colocar. Paulo diz que seja espelho de Cristo. Não diz seja espelho de um gentil. Se você é espelho de Cristo, Cristo guardava o sábado. Cristo realizava os mesmos rituais que todo judeu realizava. Cristo, então você é espelho de Cristo. Se você está esperando as sombras do que há de vir, está escrito assim no texto, ó. Não julgai uns aos outros por causa de sábado, comida e tudo, porque isso é sombra do que há de vir. Por exemplo, você está adentrando na cultura. Logo, logo, com o tempo que você está ganhando maciço, você vai começar a praticar essas coisas corretamente. É assim que funciona. Agora veja, em Apocalipse, para quem descarta as leis, está escrito assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, o meio e o último, né? Abençoados são aqueles que praticam os meus mandamentos. Qual texto não de é Apocalipse ordenança. diz isso? É Apocalipse Qual? 22, do 13 ao 14. Está escrito de jeito. Algumas Bíblias vai trazer uma tradução errônea, que é lavar no sangue do cordeiro. Mas vocês, como são estudiosos, vocês sabem que não existe isso. Aqui, na melhor tradução é aqueles que praticam os meus mandamentos, para que tenha direito da árvore da vida e que possa adentrar dentro dos portões celestiais. Então, aquele que não pratica os mandamentos do eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que não pratica não terá direito à árvore da vida e nem adentrar dentro do reino dos céus. Você acredita que o que os apóstolos, ou os que são chamados de apóstolos de Cristo, principalmente Pedro, João, Tiago, aquela turma que andou ali, o que eles escreveram tem que ser levado em conta? Sim ou não? Tem ensinamento, tudo deve ser levado em conta. Então vamos lá. Você disse então que o gentio que é enxertado na oliveira, Isso. ele tem que entrar na cultura judaica. Ele tem que Você produzir disse frutos igual a ela. Nós somos espelho de Cristo. Então, se Cristo guardava o sábado, nós temos que guardar. Me responda, por que no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, a questão da circuncisão, que muitos dos judeus queriam obrigar os gentios, que eram cristãos, judeus que se tornaram cristãos, tá? Queriam obrigar os gentios a se circuncidar para guardar a lei de Moisés, senão não poderiam ser salvos. Por que a decisão dos apóstolos foi contrário a esse pensamento deles? Que eles não precisavam ser circuncidados. Isso não vai de encontro ao que você falou? Que para ser enxertado na oliveira tem que entrar na cultura? Para aí, que para ser espelho de Cristo tem que guardar o sábado que Jesus guardou, então tem que se circuncidar? Se é isso, por que os apóstolos disseram que eles não precisavam ser circuncidados? Galatas 2, vai falar isso. Vou explicar. Eu vou explicar do jeito que eu entendi o texto. O texto explica da seguinte forma, para mim, que não é nada obrigado, tem que ser tudo por livre e espontânea vontade e continuativo. Você aceitar a Cristo tem que vir... judeu não era, né? Não, tem judeu que era obrigado, igual quando ele nascesse. Não, mas não, é porque não tinha vontade. O judeu ele é circuncisado sem vontade, porque o judeu era circuncisado no 8º dia, você sabe disso. Então veja, ele ser circuncidado, ele não tinha vontade ou não. Já o gentil, ele era um adulto. O adulto, ele tem a vontade de sim ou não. Como é que eu vou obrigar alguém a realizar? Diz que era se quisesse ou não? Hã? Aonde que a Bíblia diz? E aonde que a Bíblia fala que a circuncisão do adulto era se ele quisesse ou não? Você está agora vendo o concílio está determinado desse jeito. O concílio não fala em obrigação,
mas vê que era uma imposição dos judeus. Ó. Os judeus estavam impondo sobre os gentios que para eles tinham que ser feita a circuncisão. A E a imposição é decisão foi obrigação. o quê? Que E a não era decisão foi o obrigado. quê? Que não era obrigado. Sempre Que foi não era obrigado. obrigado, não, que eles não precisavam. Não é que eles não, eram Não, obrigados. eles não que era eram uma opção, obrigados. não. Mas, ó, Paulo, olha Vamos só. ler o texto? Paulo levou quem para. Vamos ler o texto? Paulo levou quem para fazer a circuncisão? Vamos ler o texto? Não, mas Paulo levou quem Do depois concílio. disso? Não, isso aí não está dentro do concílio. Nós estamos falando do concílio. Se é obrigado, se não é obrigado. Não, mas e Se é depois do opção, se não é concílio, opção. Paulo levou um para fazer a Não, circuncisão? eu quero não? ver o concílio. Você disse que a decisão foi que não era obrigado. Não é isso que o texto diz. Quem está fazendo o concílio, Atafona? Vamos ver o que o texto diz? Então, mas vamos ver. Mas quem tá Não, aí nesse deixa pra lá. concílio? Quem Não. tá? Você não quer ver o texto, deixa pra lá. Passa pra outra aí. Não, eu vou ver o concílio. Eu vou ver, Não, não, passa pra eu vou outra, ver o não. concílio. Eu só tô... Passa pra outra. Nós vamos Pra ler mim o concílio. Não, pra mim encerrou. Não, Passa aí pra outra Atafona, aí. nós vamos ver o concílio. Eu quero ver o concílio com você. Agora só aqui, ó. Eu quero ver o concílio e quero ver Para Paulo mim, circuncidando, se eu não me engano, Timóteo. Para mim, encerrou. Mas assim, Davi, lê aí você que o pessoal tá aguardando. Pronto. Eu posso ler o concílio para ele sem problema nenhum, mas eu vou ler depois o que Paulo fez com o cara lá circuncisando. E depois vou mostrar Paulo realizando sacrifício também com cordeirinhos em rituais ainda antigos que vocês colocam como se fosse anulado. Mas Paulo lá, matando cordeirinho, pombinha, rapando o cabelo. Para quem não sabe, ali é o voto do Nazireu. Para perdão, você fala? Ah, perdão.